Fala galera do Literatura e Algo Mais, Bruno Rebouças hoje para falar de xiitas e sunitas. Você sabe a diferença entre os dois grupos? É disso que eu vou falar nesse vídeo, baseado num livro que eu li recentemente, do Ryszard Kapuscinski, que é um jornalista polonês, o Chá dos Chás. Vou mostrar aqui a capa para vocês, eu li no tablet. Não tenho esse livro físico ainda. E vamos falar disso hoje, é um tema que eu achei muito interessante no livro que ele aborda, o Chá dos Chás, eu vou falar desse livro melhor quando eu tratar da obra do Kapuscinski em outra oportunidade, porque nesse projeto que eu estou lendo, livros, reportagens ou livros de não ficção, eu li 4 livros do Kapuscinski, então vou falar da obra dele em forma geral em um outro vídeo. Mas falando do Chá dos Chás, resumidamente, o Kapuscinski ele vai ao Irã durante a Revolução Iraniana para cobrir aquele evento que derruba o Shah. O Shah seria uma espécie de rei. Naquele momento era o Mohammad Reza Pahlavi, que era um dos caras mais ricos do mundo, que reprimia muito, um regime muito totalitário, baseado muito na força do seu exército, da sua guarda, que massacrava todos os oposicionistas e toda aquela população iraniana que fosse contra ele. Então Reza Pahlavi, depois de anos antes do Reza Pahlavi, foi o seu pai, que era apoiado pela Inglaterra, pela França, e depois da Segunda Guerra Mundial vai ser o Reza Pahlavi, o filho, que vai até 76, 79, quando acontece a Revolução, e é expulso do país, e o Irã vira uma república teocrática, né, onde os ayatollahs são os guardiões da Revolução e o guardião do governo, do poder do país, que é um país islâmico xiita. Então a gente vai falar disso hoje. Os xiitas, essa divisão entre sunitas e xiitas, ela começa quando Maomé morre. Quando Maomé morre, que é o profeta da religião islâmica, ele não deixa herdeiros masculinos, homens, e nem deixa claramente dito ou escrito quem seria o seu substituto como califa. O califa é um líder, é o líder da religião islâmica. Então Ali, que era o seu genro, casado com a sua filha Fátima, que tem 2 filhos com Fátima, que é a filha de Maomé, ou seja, 2 netos de Maomé, reivindica o califado para seguir na família, né? O Ali seria então o representante direto de Maomé na descendência da religião islâmica. Só que os sunitas não aceitam, e os sunitas, que eram outro grupo que não está ligado a essa hereditariedade da família de Maomé, eles assumem o poder e ignoram os xiitas, o grupo xiita, por 24 anos. E aí da onde vem os xiitas? Essa expressão vem de Shia, que seria partidários de Ali. Então por isso que eles são os xiitas. Os partidários xiitas seriam os partidários de Ali, que defendem que o verdadeiro, o legítimo muçulmano é um muçulmano xiita. Depois desses 24 anos, finalmente Ali vai conseguir ser eleito o califa da religião, ou seja, o líder da religião, o protetor da religião, a pessoa mais importante da religião islâmica, o guardião de toda a religiosidade e dos seus devotos. Só que 5 anos depois que ele assume o califado, ele é assassinado, com uma espadada envenenada no meio da cabeça. E nesse mesmo momento, os 2 filhos dele, Hassan é envenenado, e Hussein é decapitado no massacre de Karbala, que é um evento muito importante para os xiitas, que é rememorado até hoje. Isso aconteceu mais ou menos por volta do século VII, século VIII. E a partir daí, os sunitas, que já haviam ignorado os xiitas por 24 anos, e nesses primeiros 24 anos elegem 3 representantes do califado, Abu Bakr, Omar e Othman. Depois da morte de Ali, os abássidas vão assumir, que é a galera que é os seguidores da dinastia do Abu Bakr, vão ser os primeiros califas. Depois dele vão ser os omíadas, que é o pessoal, eu sempre falo pessoal, que é os devotos e seguidores de Omã. E depois os mais famosos que todos nós conhecemos, que vão assumir, serão os otomanos, que vêm da linhagem de Othman. E a partir disso, inclusive o Império Otomano, e aí o Califado, que é a proteção, são as pessoas mais importantes da religião,
vão expandir essa religião pelo mundo que hoje nós conhecemos como árabe, ou seja, o Oriente Médio, né? Principalmente através dos otomanos, isso séculos depois. Até então, o Império Árabe resolve expandir isso para outras partes do Oriente Médio. E aí a gente vai chegar no Shah dos Shahs, ou seja, no livro, vamos chegar no Irã, porque o Império Árabe toma o Império Persa. Os persas são os iranianos. E eles impõem a religião muçulmana aos persas, que já tinham a sua própria religião. Então, nesse mesmo momento, o que acontece? Os sunitas, após tomarem o califado, começam a massacrar os xiitas, a perseguir os xiitas, a expulsar os xiitas dos locais, porque essa rivalidade vai acontecer desde sempre. Os xiitas reivindicando a legitimidade da religião, porque é a descendência direta de Maomé, e os sunitas não. E essa divisão acontece por causa disso e dura, obviamente, até hoje, e vai durar pela eternidade, até um dia em que o profeta volte ou os xiitas cheguem realmente ao califado. O que acontece é que no momento em que os xiitas começam a ser massacrados, assassinados, expulsos das suas vilas, eles fogem para lugares distantes, que são os dois grandes, hoje em dia, países xiitas, que é Irã e Iraque. Ao chegar no Irã, recentemente tomado pelo Império Árabe e obrigado a ser muçulmano, os iranianos, os persas, têm contato com os xiitas e entendem a divisão das duas da religião e decidem ser xiitas, porque o xiismo, obviamente, sempre reivindicando a legitimidade, os xiitas essencialmente são oposição. E os iranianos que não aceitavam a invasão árabe ao seu território, a tomada, a destruição da sua cultura e da sua religião anterior, resolve abraçar o xiismo. Então, o Irã vira um país xiita. E isso é a grande divisão entre xiitas e sunitas. E é muito curioso porque o Iraque, por exemplo, ele tem 95% da sua população xiita. Só que o Saddam Hussein era sunita. Então, ele também massacrava a população através da força militar e do apoio internacional, como dos Estados Unidos na guerra Irã-Iraque, nos anos 80. Então, eu queria falar usando a explicação que o Kapuscinski deu, todo o que eu falei, a fonte é o Shah dos Shahs, o livro do Richard Kapuscinski, na página 68, tá, aliás, que é a maneira mais didática da gente conseguir entender de uma forma séria o que é o xiismo e o sunismo. Então, eu fiquei muito curioso assim e com muita vontade de falar sobre isso. Além de tudo isso, os xiitas, por ser oposição, eles sempre têm essa conotação de radicais. Obviamente, eles são massacrados faz muitos séculos. Então, sempre que sai na imprensa, sempre que alguém fala, sempre que você, às vezes, quer xingar alguém de radical, qual é a expressão que se usa? Xiitas. E, na verdade, eu vou dar 3 exemplos de 3 grupos terroristas que são sunitas, que é a Al-Qaeda, o Boko Haram e o Estado Islâmico. Osama Bin Laden era sunita, Saddam Hussein era sunita. E aí eu faço uma pergunta que tem em outro livro do Kapuscinski, que eu vou falar depois, que são livros, que são reportagens que ele faz com fedaínes, que são pessoas que defendem a Palestina da invasão e do massacre do Estado de Israel ao povo palestino, quem são os terroristas. Então é isso, sunismo, xiismo, e para a gente sair um pouco dos clichês, do radicalismo, um xiita essencialmente é, acima de tudo, um opositor. E como opositor, ele acaba sendo uma minoria. Então é isso. Um abraço.